Agora, convidar o Dr. Luiz Stern, Dr. Luiz Stern, to talk about cancer, scope and limits. Dr. Luiz Stern was a doctor for over 32 years, graduation at Sousa Marques College in 1982. He studied 30 years in homeopathic study group Samuel Hahnemann, and since 2012, he studies in letters in Rio de Janeiro. Okay. And his area of research is related to patients with cancer treated through homeopathy. Okay. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer mais o convite à comissão organizadora da Glória, ela do Chico Vilela, tá? E me sinto bastante honrado de estar participando dessa mesa, onde só tem guerreiros, né? O Francisco de Freitas, essa luta no ensino, o Fábio do quadro neurológico, o Dr. Parekh, que contribuiu muito lá para o meu estudo com os casos do senhor, o Dr. Farok também com os casos, tá? Então, hoje eu vou falar sobre câncer, alcances e limites, uma doença que daqui a mais ou menos 10 anos está calculado 20 milhões de pessoas vão adquirir câncer. E queria tentar mostrar em 14 minutos, 13 minutos, como é que o tratamento homeopata pode ajudar, a forma que pode ajudar, 3 situações clínicas do que eu fui chamado e um caso clínico para te mostrar o follow-up disso. Muito bem. Mas esse primeiro pensamento do que um paciente tem quando ele recebe uma notícia de câncer é pensamento de morte e culpa. O que eu fiz errado com Deus e com a vida para ter câncer? Então, eu acho que o tratamento homeopático ele pode ajudar a tentar lidar melhor com a morte, tentar diminuir o síndrome do pânico, o quadro depressivo, a qualidade de vida melhor e diminuir os efeitos colaterais da cirurgia, quimioterapia e também da rádio. Atualmente, o que me chama a atenção, vários médicos oncologistas têm indicado para fazer tratamento homeopata porque eles têm notado a grande diferença, uma pessoa que usa remédio homeopata com a mesma doença e outra que não usa, o follow-up desses casos é completamente diferente. Então, atualmente, eu recebo aqui no Rio de Janeiro paciente indicado por oncologista para fazer o acompanhamento disso. Tá? Eu sinto que a gente atua no pré-operatório, no pós-operatório desses casos. Existe alguma abordagem correta para tratar o câncer? Existe alguma abordagem melhor para tratar o câncer? Eu acho que o que eu entendo como essa abordagem correta é o tratamento constitucional, holístico, onde a gente nota como é que o paciente sofre, as suas angústias, as circunstâncias que coincidiram com o surgimento dos sintomas e a doença. E quais são esses resultados reais do que eu posso esperar disso? Eu acho que uma outra questão importante é como é que a gente pode pesquisar a afinidade desse paciente com câncer, as condições pré-cancerígenas, tumores primários, casos de câncer com lesões graves, as múltiplas metástases e casos onde são deixados para morrer. Por causa disso, eu vou apresentar 5 situações clínicas primeiro, aonde eu fui chamado, eu estava naquela situação. Então, eu gosto de sempre falar em cima de casos clínicos, tá? Esse primeiro caso é um tumor cerebral onde eu tenho atuado bastante, astroglioblastoma grau 4. Esse tipo de tumor, ele mata entre 2 a 6 meses, tá? Esse paciente eu fui chamar de um colega meu do que faz CTI, me chamou e falou o seguinte: olha, eu estou com um paciente que ele fez uma pneumonia, ele está em coma, tem um câncer cerebral, edema cerebral, hidrocefalia, falência generalizada de órgãos e a família está pedindo um médico homeopata lá na última chance. Eu cheguei para ele e falei o seguinte: Fernando, é um caso que eu não tenho chance nenhuma para atuar nesse caso. Eu olhei o caso, aí ele falou: olha, insiste e vem.
eu aí fui ver o caso. Quando eu chego lá, um paciente em coma, falência renal, um quadro muito grave. Quando eu estava me virando para falar com essa equipe alopática e a família, eu escuto assim do paciente. Olhei aquilo e falei o seguinte: será que isso aí não é o grito encefálico, câncer cerebral, edema cerebral, hidrocefalia, grito encefálico, falência renal? Então, era um caso clínico para mim, clássico de APES. Como o paciente estava muito grave, eu pingo 3 gotas no dorso da mão. Aí eu comecei com APES 30CH líquido, pinguei 3 gotas no dorso da mão de 2 em 2 horas. O paciente ele foi melhorando. Um mês saiu do CTI. 2 meses saiu do hospital. Fiquei acompanhando esse paciente 5 anos com a equipe alopata. O tumor foi diminuindo e é um caso do que eu aprendi bastante, porque era um caso, aparentemente, para mim, não tinha chance nenhuma, e a gente pôde ajudar ele em 5 anos, ele se mudou do Rio de Janeiro, tá? Se tiver chance, por causa do tempo, eu tenho vídeos de 2 a 3 minutos. Os casos filmados, a gente demora mais ou menos 2 horas, mas eu queria tentar mostrar um vídeo de 2 a 3 minutos, o paciente falando antes do próprio remédio, quando sai do coma, quando ele fala, tá? E a segunda situação aqui é um caso de um tumor de reto com metástase para fêmur. Essa conduta alopata era um tumor grande nessa região, e a conduta deles, se fosse cirúrgica, por causa dessa idade assim, do paciente, eles acham que seria igual a óbito. A família pediu para intervir. Eu estava numa situação, um quadro de câncer de reto, metástase para fígado, metástase para fêmur. A conduta cirúrgica era tentar tirar o tumor que estava obstruindo o quadro, tá? E eu teria que ter um remédio que é usado em casos de câncer intratáveis, que teria que desobstruir e tentar diminuir o tumor. Um encontro em São Paulo com o Scholter, eu perguntei para ele: Scholter, como é que o teu approach em casos intratáveis de câncer? Ele usa cádmio sulfúrico, mas eu estava precisando, em outros casos, tumores grandes que a gente não consegue fazer a cirurgia e está lá no intestino obstruindo. Ele falou assim: por que você não estuda cádmio metálico oxidato? Oxidato, ele abre tumores, tá? E foi o caso que aconteceu. Então, a paciente já estava marcada a cirurgia, eu fiz cádmio metálico oxidato 1M, tá? Um M de 3 em 3 horas, e o quadro abriu um buraco dentro do tumor, tá? Outra situação clínica é uma paciente de 30 anos com câncer de... Ela já tinha feito a cirurgia, já tinha feito radioterapia, um câncer de mama com metástase para pulmão esquerdo e metástase para fígado. E o quadro dela começou quando ela começou a apresentar as dores muito importantes por causa desse quadro, insônia muito forte, e ela começou a apresentar um sentimento de mágoa muito grande. Ela sentia a mágoa dela mesma por estar com câncer, sentia a mágoa do pai, da mãe, do esposo. Eu comecei com carcinosino. Depois de carcinosino, eu usei amônio sulfúrico por causa dessa mágoa com o esposo, e o remédio que pôde ajudar ela durante 2 anos foi natro nítrico, que dentro lá da minha experiência, natro nítrico é um dos melhores remédios para mágoa e ressentimento imperdoáveis. A quarta situação clínica é um câncer de reto, uma lesão grande, uma lesão mais vegetante. Essa paciente eu acompanho há 23 anos. Os primeiros anos ela tinha muito medo da morte, do futuro, medo de ter câncer, e ela veio para mim que tinha psoríase, asma, bronquite, e essa paciente, ela ficou tomando calcária por um tempo, ficou bem. Depois, como ela tinha bastante insônia, bastante palpitações, e ela tinha muito medo assim da morte, eu fiz arsênico. Há 14 anos atrás, ela apresentou esse câncer de reto.
onde a gente acompanhou no pré-operatório, no pós-operatório dela, e como ela apresentava esses medos do futuro, saúde, da morte, e ela acordava às 3 horas da manhã com uma grande palpitação do coração. Esse sintoma é um keynote de calcária senicosa. Eu estou acompanhando ela há 14 anos usando a calcária senicosa. Só vou pular assim. A base lá do meu estudo foram autores que tiveram mais experiências com câncer. Disparadamente, os autores mais importantes, que têm bastante casos, são os médicos indianos. Nós temos a felicidade hoje aqui, nós temos 2 médicos indianos que têm muita experiência com câncer, e do desenrolar desses dias nós vamos aprender muito com eles. Os livros que foram a base, tá? E a base de tudo, eu acho que a gente não pode esquecer sempre o parágrafo 1 do órgão. O que a gente quer é ver se a gente espaça as doenças mais, que o paciente entra para um caminho de cura mais saudável, tá? Então, eu sempre prego para a gente tentar ficar fixado lá no órgão número 1, tá? E por que as pessoas estão assim procurando tratamento homeopata? Por causa, para ver essa melhor qualidade de vida, o limite do tratamento homeopata e quadros de evolução lenta mais arrastada. Mas o melhor approach para o tratamento do câncer, eu acho, é que quando a gente entra dentro da história do ser humano, tá? As suas angústias, os seus medos. O que está sugando mais essa energia vital do paciente? E eu queria tentar equilibrar 2 impulsos que a gente tem dentro da gente. Um impulso de vida, do que produz células boas, esses pensamentos bons, para ver se a gente consegue passar pela vida sentindo mais prazer, tendo mais paz. E um lado autodestrutivo do ser humano, que produz as células ruins, pensamentos ruins, onde mágoas, ressentimentos, invejas, e por esse perfil do paciente do câncer, é a pista para a gente chegar nisso, tá? Aqui eu vou falar um caso clínico, tá? Um caso clínico onde um paciente de 78 anos, ele estava bem, até 15/4/2010, ele foi tirar um dente e apresentou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, devido à dificuldade de coagulação. Não estava sentindo nada. A filha uma médica alopata, e ela me pediu, olha só, entre a 3ª e a 6ª semana é a fase do que o paciente complica, abaixa as células brancas, as células vermelhas, o paciente apresenta a púrpura, e nessa fase é a fase que o paciente cai mais as defesas e faz sepse. Eu queria que você atuasse nisso, você vendo o paciente como um todo, mais especificamente isso. O quadro dele, eu vou falar as coisas mais importantes, ele apresentava uma dificuldade para dormir muito cedo, desde que aconteceu uma coisa com ele, tá? O pai veio para o Brasil, ele ficou 15 anos sem vê-lo. Ele tinha 2 anos de idade, passou fome na época e nunca perdoou o pai. Ele foi crescendo em Portugal, pensando como ele poderia vir aqui para o Brasil para tentar matar o pai com a tia, porque o pai e a tia deixaram ele em Portugal catando lixo e deixaram ele em Portugal tentando pegar coisas. Ele ia para as feiras roubar. Esse sintoma para mim foi a pista para mim poder chegar lá no remédio dele, tá? Eu vou dar uma pulada. Aí eu peguei alguns sintomas, mágoas, ressentimentos, tá? Olha só, me deu um grupo de remédios, eu passei para esse paciente nátrio. O paciente começou a apresentar nátrio uns 2 globos de manhã e à noite. Um tempo depois, após a 5ª sessão de quimioterapia, ele apresentou plaquetas 6.000, leucócitos foram para 400, apresentou um quadro de púrpura, mas hemorrágica aguda difuso. Nesse momento, ele estava precisando de outro remédio, estava precisando de fósforo. Em 24 horas, as plaquetas diminuíram de 6.000 para... Em 24 horas, as plaquetas passaram de 6.000 para mais ou menos 23.000, sem nenhuma transfusão.
um pequeno resumo de Fósforo. Em 7/5, ele apresentava um quadro de febre alta, ele não reconhecia a família, tinha alterações no nível de consciência, movimentos involuntários dos olhos, incoordenação motora, fazia gestos como agarrar roupas da cama, segurar mais objetos imaginários. Foi prescrito Ioiciamosniga, 1M, 5 papéis iguais. Em 48 horas, a febre cedeu, o nível de consciência voltou ao normal. Essas seriam as rúbricas do que eu peguei, tá? Eu só queria colocar um vídeo dele que demora mais ou menos 1 minuto. Paciente em coma, saindo do coma, as púrpuras. E aqui ele tem uma fase do que ele começa a chorar. A filha falou o seguinte: vem cá, se você melhorar, eu queria te levar para Portugal de novo, para ver teus filhos. Você sumiu de Portugal. Eu não volto nunca mais para Portugal. Por que isso não volta? A ferida dentro lá do meu coração está aberta. Entendeu? Então, o sintoma que o pai fez com ele, que deixou ele, foi o sintoma que foi a pista para mim poder chegar nesse caso. Aí ele vai falar agora isso. É o Bernardo. É o Bernardo. E viajar também a Portugal para ver os amigos, encontrar o seu secundino lá na Espanha, né? Isso não é bom? Encontrar os... Isso é... Encontrar o tio Manel, o tia Carla. Claro. E... Mas por que está chorando? Por que está chorando? A gente vai